Iniciando o nosso painel, nós vamos convidar o painelista da tarde para defender o tema Assistência Espiritual Lenitivo ou Cura, o senhor Teodoro Lauzi Sacco. Ele é presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Também, por longos anos, foi o diretor da Assistência Espiritual da Federação Espírita, de modo que ele tem uma bagagem muito grande de conhecimento na área da assistência espiritual. O senhor Teodoro também é expositor na área de ensino no curso de Educação Mediúnica. Isto posto, nós convidamos o nosso irmão Teodoro Lauzi Sacco para que ele possa se dirigir. O tema assistência espiritual, se na assistência espiritual nós temos curas, ou se temos lenitivo, ou se é lenitivo ou cura. Veja, quando o ínclito codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, codificou a doutrina, e o primeiro livro foi levado à luz da publicidade em 18 de abril de 1857, e o chamado Pentateuco Kardeciano, Kardec procurou nortear as bases fundamentais da doutrina. Tanto isto é verdade que no livro Obras Póstumas, os espíritos inclusive haviam lhe advertido mais de uma vez de que Kardec voltaria a completar a sua obra. Então veja, na codificação kardeciana nós temos a base da doutrina, só que determinados segmentos nobres, importantes e fundamentais da doutrina, Kardec não se aprofundou muito, não porque ele não tivesse competência ou não tivesse capacidade, mas possivelmente o tempo foi o grande inimigo de Kardec. Ele trabalhou de forma tão intensiva que o aneurisma lhe tomou a vida material. E os espíritos, a luta de Kardec era muito grande, a todo instante lhe advertiam que ele se moderasse, porque senão ele não teria tempo de lançar as bases fundamentais da doutrina. Então, o que nós queremos chegar com estas rápidas explicações? Em dois assuntos que nós julgamos de máxima importância, principalmente o ensino espírita e a assistência espiritual, Kardec pouco se ocupou. Talvez ele não teve tempo, deixando a iniciativa para o futuro para outros continuadores da doutrina. Tanto é que no ensino nós vamos, uma meia dúzia de linhas, Kardec fala sobre o ensino espírita no Obras Póstumas. E a assistência espiritual, os passes, a cura magnética, está lá consignada no Livro dos Médiuns. Também pouco Kardec se aprofunda no assunto. E justamente os dois temas que mais controvérsias, que mais polêmica tem acontecido no movimento espírita são os passes e o ensino. E coube a uma criatura que nós reputamos assim de um caráter, de um poder de síntese, de uma cultura humanística geral, de ter lançado luzes sobre um assunto que desde a codificação até os meados deste século, até a década de 50, havia sim muitas dúvidas
muitas inquietações e pouco se avançou neste capítulo. Coube a Edgar Armand a felicidade de... É bem verdade que ele não realizou nenhum ineditismo. Inteligentemente, ele usou da experiência do maior sábio que a terra já recebeu, o fundador do cristianismo, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o mestre partiu do binômio curas e ensino. Por que curas? Porque, infelizmente, desde as mais priscas eras, esta humanidade sempre foi muito doente. Por isso o tema curas, ao longo dos milênios, sempre despertaram muito interesse. E as criaturas dotadas destas faculdades de curar, elas eram muito procuradas, muito estimadas, mas diante da ignorância, da prevenção de outros, eram tidos como os bruxos, como criaturas inconvenientes. Muitos até pagaram a própria vida em fazer bem ao próximo. É bem verdade também que, não havendo um conhecimento mais aprofundado, naturalmente esse setor de trabalho, as curas espirituais, estava muito mais ao capricho, ao arbítrio de cada um. O que não aconteceu com Edgar Armand, ele naturalmente, sentindo muitas dificuldades neste aspecto, ele procurou, através de monografias, de opúsculos, folhetos, e culminando com um verdadeiro tratado sobre o assunto, mediunidade, editado em 1947, que a Crítica Espírita recebeu esta obra, este verdadeiro tratado, com muita alegria. Ao lado do Livro dos Espíritos, até hoje, foi a obra que melhor figurou, que melhor parceria fez com a obra de Kardec. É bem verdade que, infelizmente, não sei por que razão, Armand até hoje sofre certas restrições, mas aquilo que ele fez, principalmente no campo da cura, da assistência espiritual e no campo do ensino, passará séculos e séculos, estarão sempre atuais, aliás. Por quê? São assuntos que têm íntima correlação com a codificação kardeciana. Então veja, primeiro, nem todas as doenças podem ser curadas. Tem doenças curáveis e não curáveis. Agora, qual será o tipo de enfermidade que a doutrina espírita, que os médiuns, que se caracterizam com aquela mais pronunciada capacidade de efeitos físicos, de emitir fluidos curadores, se preocupam? Primeiro, nós temos as doenças de origem, de esfera espiritual. Então são naturalmente aquelas perturbações, aqueles envolvimentos, numa linguagem mais vulgar, aqueles chamados encostos, não é? Aquelas criaturas que se sentem incomodadas pelo assédio de determinadas entidades que lhes rouba a paciência, o sossego, não consegue dormir, sempre com aquela vontade de chorar, sempre reclamando da vida, não é verdade? Tem outras que têm uma doença estritamente de caráter material. Essas, naturalmente, com um exame médico, procurando um clínico, naturalmente, com a maior facilidade, se localiza, se detecta o mal. Porque hoje a ciência médica está muito bem aparelhada e bem avançada. Mas há outros casos que as criaturas se socorrem da medicina oficial, e por mais que ela consulte facultativos, vamos dizer, de notória capacidade, não conseguem atinar contra os seus males. Prescrevem medicamentos e seus males persistem. São verdadeiros desafios a zombar a ciência médica. É quando sobretudo, a criatura não conhece o espiritismo, tem a felicidade de alguém lhe dizer: mas você já tentou o espiritismo? Quem sabe você vai conseguir. Então o que ocorre? Determinadas doenças de fundo espiritual,
significa essas doenças de fundo espiritual? São aqueles assédios que nós contamos no início e que não foram a tempo acudido, passaram a atuar nos nossos órgãos físicos, aonde eles são vulneráveis, aonde eles são mais fracos. Claro que o espírito não vai assediar, sente um obsessor inteligente, conhece todas as nossas fraquezas, ele vai atuar no ponto mais fraco. E o que o sonho ocorrer? De início, nos estimula, e o obsedado até se sente prazer em ser atuado, mas depois de um certo tempo, ele começa a ser uma vítima, ele começa a ser sugado das suas energias, e ele quer se desfazer daquela parceria, só que já avançou muito e ele não consegue. Então são esses casos que, vindo do campo espiritual, que são naturalmente, na grande maioria das vezes, problemas de reencarnações anteriores, por nossos vícios, defeitos morais, e que continuam no nosso campo espiritual. Então aquele assédio passa a martelar sistematicamente em determinado órgão, e no campo, no órgão do perispírito, já começa a atingir a matéria. Só que o mal não é de origem física, embora o quadro sintomatológico, ele se expressa como sendo físico, ele tem todos os sintomas de uma doença física, e pode tomar remédio, que praticamente não faz nada, embora ele sinta diretamente nos órgãos materiais. Então, neste ponto, a doutrina espírita tem largos recursos para trazer um pouco de lenitivo ou de cura. Então explicitamos, os passes ou as curas espirituais, elas são de três tipos de intervenções. A grande maioria das curas, dos lenitivos, das intercessões neste campo, ocorrem no mundo espiritual, são através dos espíritos. As legiões inumeráveis de espíritos preparados para este trabalho, nós não podemos imaginar a sua extensão. E quando é que isso ocorre? Exemplo, uma criatura esteja em casa, em qualquer templo de qualquer religião, está sentindo-se atormentado, aborrecido, perseguido, faz uma prece com muito fervor, pedindo a Deus, implorando misericórdia. Tem muita gente que numa hora dessa de desespero, oram chorando, naquele desespero. Uma prece feita assim, para a nossa libertação espiritual, para o apaziguamento daqueles fatos que nos atormentam, nunca ficarão sem resposta. Então, o Senhor da vida coloca equipes e mais equipes de espíritos altamente treinados, profundos conhecedores do magnetismo, e a criatura fazendo uma prece no lugar mais inusitado, no momento em que a criatura se recolhe, seja de manhã, à tarde, à noite, porque não existe hora para orar, e nem local. É bem verdade que um local mais tranquilo, sereno, tudo é mais fácil, mas qualquer lugar, o nosso templo é o universo. Então o que ocorre? A criatura recebe ou um lenitivo, se a criatura merecer, estiver num fim de prova, até uma cura, por que não? Agora, existe outro tipo de tratamento espiritual. Eu vejo que eu não estou nem falando ainda de passes, de curas, vamos dizer, de origem material. É bem verdade que, seja ela, é uma questão mais didática, seja ela de ordem espiritual, material, as curas são sempre magnéticas, é sempre o magnetismo que está em ação. Então, exemplo, tem muitos criaturas, magnetizadores, que eles fazem curas. Nós sabemos que em outras partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos, um passe é cobrado, porque existe um profissional
E eu me lembro que o Chico perguntou a Emmanuel, quando ele esteve 2 vezes nos Estados Unidos, se o passe lá valia, pagando, me parece que naquela época custava $5, hoje eu não sei qual é o preço. E o Chico perguntou para Emmanuel se aquele passe pago tinha valor. O Emmanuel falou: aqui nos Estados Unidos tem valor, porque pelo menos é a chama que nós mantemos do interesse com a vida espiritual. Lá no Brasil não vale nada isto. Então veja, tem pessoas, não é, que não faz prece nem nada. Então nós temos um tipo de intervenção meramente material. Agora, entre nós espíritas, o que mais acontece é o passe mediúnico. Isto é, quando nós vamos trabalhar como passistas, como médios de curas, o que nós fazemos? No sentido prático, fazemos um preparo do ambiente, fazemos uma prece, e quando nós fazemos essa prece, o que vai ocorrer? Nós convocamos, nós chamamos os bons amigos espirituais para nos ajudar. Nós não estamos fazendo mais um trabalho a sós, nós estamos fazendo um trabalho de parceria. E muitas das vezes, o fator preponderante da cura não está no médium, mas está na ação dos espíritos. Então, esse tipo de tratamento, não é? O número é pequeno se nós formos correlacionar com o número de intervenções, de lenitivos e de curas que isso ia acontecer no mundo espiritual. Quantos centros espíritas tem no mundo? Quantos médios tem trabalhando com esse universo imenso de necessidades? Imagine se toda a população dependesse de curas espirituais apenas dos médios. Então, é uma parcela pequena, mas mesmo sendo essa parcela pequena, ela é de muita importância. E veja, as curas vêm desde das pescazeras, não é? Em todos os povos, em todas as religiões, sempre houveram aquelas criaturas dotadas desse magnetismo curador, e as pessoas souberam aproveitar, não é, desses médios, desses instrumentos em que a Divina Misericórdia colocou em nosso benefício para apaziguamento de nosso sofrimento. Vocês podem ver, até entre os povos mais atrasados, veja aqui os nossos aborígenes, os pajés, não é verdade? Até hoje é estimado o trabalho deles. Então, nas curas, nem sempre soe ocorrer, porque para que alguém receba uma cura definitiva, ele precisa ter méritos. Veja, a criatura que, vamos dizer, o maior médium da Terra, a criatura com o maior poder de cura que a Terra já conheceu, foi nosso Senhor Jesus Cristo. E os próprios evangelhos nos informam que mesmo pela vontade do Mestre, nem todos foram curados, porque não tinham méritos. Então vocês vão me perguntar, mas se a pessoa para ser curada precisa ter mérito, então eu não vou fazer tratamento, porque não vai adiantar nada. Então nesse caso o passe não vale nada. Se o passe não vai me curar, então eu nem vou tomá-lo. O passe, ele tem um poder muito maior do que nós possamos imaginar. Entra em jogo forças, energias dos dois planos da vida. É por isso que a criatura que se serve como instrumento, ele precisa ter, em primeiro lugar, conhecer bem a doutrina espírita. Segundo, não é só conhecer a doutrina espírita, ele pode conhecer muito bem a doutrina espírita e viver uma vida devassa, uma vida dissoluta, sem nenhum critério, sem nenhuma moralidade. Ele tem que realizar em seu íntimo aquilo que Edgar Armand constantemente, era a tecla constante que ele batia: a reforma íntima. O que quer dizer essa reforma íntima? É abandonar os vícios, os defeitos, vícios materiais e defeitos morais. É naquilo que Kardec disse: o verdadeiro espírito se conhece pela transformação moral que se opera em sua vida e pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Então um vaso conspurcado, então veja, a energia de mais alto vem limpa
poderosa, passando por um vaso conspurcado, sujo, vai atingir o assistido de forma alterada. É uma responsabilidade muito grande este capítulo. E nós sabemos que no meio espírita, infelizmente, abundam o desconhecimento neste campo. É bem verdade que qualquer um de nós podemos trabalhar na assistência espiritual. Sabemos que a matéria-prima no passe é indubitavelmente o amor. A criatura que tem amor em seu coração, tem desejo de auxiliar o seu próximo, é o maior e o melhor candidato para esta tarefa. Às vezes a criatura pode conhecer muito bem a doutrina, conhecer todo o mecanismo da assistência espiritual, e não está tão preparado como aquele outro que se apresentam com o coração, com o vaso limpo, com a alma limpa, com o coração cheio de amor, com desejo de ajudar o seu próximo. Este tem muito mais probabilidade de ajudar, porque veja, a cura, ela não depende do tempo. A cura é como um raio. O poder de um raio não se mede pelo tempo, é pela sua força rápida e imediata. Nós sabemos que aquelas pessoas dotadas com alto poder magnético, com bons sentimentos, basta um olhar, uma palavra, um gesto, uma expressão. Dizem que o poder de cura, tanto de Paulo como de Pedro e de João, principalmente de Pedro e de Paulo, eram tão extraordinários que as sombras deles curavam. Disputavam-se lenços de Pedro e de Paulo, o poder curativo. Então, na federação apresentam-se muitas criaturas doentes, mas elas dizem assim: eu estou curada, faz uma série de tratamentos e diz: eu estou curada. Então muitos vão perguntar: mas ela não reencarnou com aquele karma de perder a vida por aquele mal? Eu estou sendo sacrificado, né? Vocês vão perdoar, o assunto é maravilhoso, né? Nós estamos praticamente no introito. Veja, em muitas das vezes os espíritos não podem derogar a lei. Tem muitas criaturas que fazem uma série de tratamentos espirituais e dizem: eu estou curada. Mas ela alberga em si, quando ela se vê naquele mal, no desenlace iminente, porque diz Emmanuel, em muitas das vezes o mal é o remédio, e a criatura se desperta e faz um plano de que, se ela se curar, ela vai procurar se evangelizar, vai procurar se melhorar. A espiritualidade, examinando as disposições íntimas daquela criatura, as probabilidades que ela tem de recuperação, porque disse Jesus: misericórdia, o Pai quer misericórdia sim e não sacrifício. Ninguém está querendo a morte do pecador, mas a remissão de suas faltas. Então, se a criatura, porque o despertamento do ser humano é uma incógnita, a um determinado momento a criatura pode se despertar para a vida espiritual, e não é quando ele está gozando a vida, quando ele está ganhando dinheiro, quando ele está viajando, quando tudo lhe é fácil, é favorável. A criatura não tem tempo para pensar na vida espiritual. Geralmente nós nos voltamos às coisas espirituais quando nós recebemos um choque profundo, uma comoção, um medo, um susto muito grande. Veja, às vezes desastre, quedas, perigos iminentes. As criaturas passam a refletir diferentemente da vida, e numa fração de segundo a criatura arquiteta um plano de que ela vai se melhorar, ela vai se modificar. O que vai acontecer à espiritualidade? Possivelmente aquela criatura, se ela não tivesse esse despertamento espiritual, o que iria ocorrer? Inevitavelmente a doença iria mais algum tempo, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, levar ao cemitério.
E o que o plano espiritual? Bloqueia aquele mal, sem lhe tirar da sua organização, deixa-o inativo enquanto ele for digno, trabalhando, se melhorando, ajudando o seu próximo. Aquele mal só vai ser novamente reativado no momento que chega o tempo que ele tinha que ficar aqui na terra. Então o que aconteceu? Não houve uma cura definitiva, houve um bloqueio, houve assim uma assustação provisória, ficou inativo aquele mal, porque ele não era digno de ser retirado, porque ele não tinha méritos. Não é como aquele que tem méritos ou que está no fim de uma prova. Ele talvez está no meio da prova, ou sei lá em que posição ele está daquela prova. E ele desencarna, o mal não saiu, e ele diz assim: estou curado. Não está curado não, porque é só parar, a doença continua trabalhando. Olha, isso na Federação Espírita São Paulo, nós temos milhares de casos assim. Quer dizer, a cura na maior parte, é isso que nós queremos explicar. A cura desta forma, ela existe. Quer dizer, cura entre aspas. O mal fica bloqueado temporariamente enquanto nós formos dignos. A cura é quando é a remoção total. Como é que é feita uma cura? O plano espiritual, através de processos magnéticos, substitui as células doentias por outras sãs. Agora, o que acontece? Se nós não temos essa dignidade, isso não vai ocorrer. Agora, o lenitivo, nós estamos aqui encurtando rapidamente. Agora, o lenitivo sempre vai acontecer, porque mesmo nós temos aqui um trabalho chamado Luz e Esperanças, que nós atendemos os aidéticos, em muitos dos casos já em estado terminal, e nós vemos que já não há mais nenhuma probabilidade de cura no campo físico. Entretanto, eles partem daqui antes, quando nós vamos lá visitá-los, com medo da morte, apavorados, numa situação de pânico. Depois aí quanto? 15 dias, porque também quando a criatura está num estado desse, bebe as palavras, porque vendo esborar-se tudo que lhe cerca, onde seu derredor, a ciência médica não pode fazer mais nada, eles se agarram a Deus. Então é como aquela esponja seca que jogou água, chupa tudo. Eles bebem o ensinamento, e eles então, todos eles, desencarnam tranquilos, serenos, sabendo que a morte não existe e que uma nova oportunidade de vida eles terão pela frente, e que não souberam, e muitas das vezes, se pautar com dignidade, e eles sentem que realmente as suas transgressões morais pagaram, infelizmente, com o peso da própria vida, e muitas das vezes, no verdor da idade, com menos de 3 décadas de vida. Vocês viram que nós dissemos que o passe é uma transfusão de energias que se operam nos 2 planos da vida. Agora, é bem verdade que a eletricidade nos corpos, ela corre pelas extremidades. Eu nunca vi ninguém transmitir um passe. Eu estou usando a palavra transmitir, porque a única criatura que eu conheci que dava passe, só foi um no mundo, foi Jesus. Ele não precisava de ninguém, ele dava dele mesmo. Todos nós, mesmo aqueles, diz o Kardec, que mesmo aqueles que não fazem preces, mas se eles estiverem voltados para o bem, mesmo que não acreditam nos espíritos, os espíritos estarão ajudando. Então nós estaremos sempre coadjuvados pelos espíritos. Então veja, a eletricidade corre pelas extremidades. Eu nunca vi alguém dar um passe, ou de mão cruzada, ou de mão dos bolsos. Há um ato instintivo da criatura a acionar as mãos, porque os fluidos correm pelas pontas dos dedos. Agora, se ele é feito com mais gesticulação ou menos, não é? Tem muitos, a maior parte dos passos são dados assim em posição de mão, como fazia Jesus. É também um ritual, não é? Não precisa nem isso fazer. Nós sabemos que hoje nós estamos numa reencarnação. Nós perguntamos desde a primeira até hoje quantas reencarnações nós já tivemos, em quantos patamares das sociedades e quantas experiências nos mais variados campos nós já tivemos. Então, a ciência acadêmica aqui da Terra nem sempre faz frente ao conhecimento integral, geral, do plano espiritual, que Armand cuidou de 2 pontos nobres.
a assistência espiritual e o ensino. Uma casa espiritual que só se cuida exclusivamente de passes, de curas, ela está fazendo muito pouco. Nós não podemos ter a incaridade de dizer que não está fazendo nada. Para nós, a assistência espiritual é uma forma de chamariz, porque a cura verdadeira não está no passe. A cura verdadeira vem depois, através da evangelização, através dos cursos de espiritismo. É por aí que vem a transformação, a cura verdadeira, porque o verdadeiro espírito, em primeiro lugar, não tem ódio de ninguém. É aquilo que nós dissemos: o verdadeiro espírito se conhece pela transformação moral que se opera em sua vida. Se ele não faz esse tipo de exercício, ele está perdendo tempo. É bem verdade. Então vocês vão dizer: é certo que na sua assistência espiritual nós devemos ter 4.000 passistas. Então é difícil o presidente da federação saber a dedo quem são todos, não é? Agora, mesmo se a criatura tiver, o assistido, a infelicidade de tomar um passe de uma criatura assim mal assistida, esta criatura, sabe o que vão fazer os espíritos? Bloqueia a ação daquele médium e vai pegar do lado, porque quem tem mérito recebe. Mas o que vai acontecer com aquele passista que não age bem? O mal que ele está fazendo para o outro, o choque do retorno passa nele mesmo, porque nós temos o que damos. Se nós damos boas coisas, nós recebemos coisas boas para nós. Se darmos más coisas, quem cultiva o mal, no mal está. Será que na hora de orientar as pessoas para dar passes, não deveríamos ser mais enérgicos? Olha, a oportunidade é para todos nós. É como no dizer de Jesus: aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Será que nós estamos nessas condições? Nós também, será que somos assim tão limpinhos, tão superiores? Nós também não estamos aí pelo acréscimo e a divina misericórdia, em nosso socorro, em nosso benefício para trabalhar? Imagine se o Senhor da vida nos cobrasse tudo o que nós devêssemos. Acho que nós temos que ter um pouquinho de piedade, né? Vamos esperar que a criatura se transforme, se modifica, porque Kardec não disse que para ser espírito tinha que ser perfeito, mas que tinha esforço para se melhorar. Esperamos que essas criaturas, como nós todos, estamos procurando nos melhorar. Ótimo. Senhor Teodoro. A cura também depende do assistido, ou seja, da sua vontade íntima, não? Eu acho que é fundamental. Desde que nós temos um trabalho bem preparado, os médiuns bem educados, conhecedores dos seus deveres espirituais, a grande incógnita é sempre o assistido. Quando o assistido favorece, as energias convergem. Quando a criatura não aceita, elas divergem, não atinge o foco de interesse. A cura espiritual pode se efetuar levando-se em conta o processo sugestivo feito ao necessitado, isto é, a cura, além do processo fluídico efetuado pelo plano espiritual, é necessária a efetivação de sua vontade para que seja realizada? Olha, a melhor autossugestão que nós conhecemos até hoje, infalível, velha fórmula e atual, vamos dizer, resolução, é o Evangelho de Jesus. Essa é a melhor forma de a gente condicionar, sugestionar as pessoas. São as lições de Jesus. É por isso que a federação, ninguém entra lá e vai tomar diretamente um passe. Primeiro de tudo, ele passa por uma palestra de 7, 8, 10 minutos, onde ele vai fazer um verdadeiro relax, e vai tomar ciência em doses homeopatas, porque ele não está psiquicamente em condições de ouvir uma longa dissertação, e tem que ser uma dissertação muito amorosa, muito apropriada. Então não precisa muito tempo. É como nós temos o exemplo clássico do raio. Então a criatura, psicologicamente, não vai tomar o passe sem uma preparação. E muitas das vezes esta preparação representa praticamente 50% do resultado do passe. Por que os médiuns que exercem suas mediunidades curando, com o passar do tempo, sofrem quedas irreparáveis? Essa daí? Porque a criatura, veja bem, a reincidência, orai e vigiai. A criatura ora, mas continua praticando erros,
Toda vez que ele errar, ele vai responder pelos erros. A cura nunca é definitiva. Quer dizer, a cura espiritual no sentido, a cura que eu quero dizer, é a cura no sentido da evangelização, da sua transformação. Não é a cura somática, é a cura psíquica. Senhor Teodoro, num passe é necessária a influência direta de um guia espiritual ou não? Explique. Bem, veja bem, para transmitir um passe, não há necessidade de o espírito estar incorporado. Basta o espírito estar irradiando. Pouco importa a distância, quantos centímetros ou quantos metros o espírito está junto de nós. Não há necessidade da incorporação direta. E nesse capítulo nós queremos dizer que há certos médiuns, quando lhe fale competência moral, qualidades nobres de sentimento, ele apela então por certos rituais. Então passa a usar roupas diferentes, não é? Exigir certas práticas e comportamentos totalmente distantes das recomendações de Kardec. Senhor Teodoro, o senhor tem 1 minuto para responder esta última pergunta. Sabemos que a cura nem sempre é possível, pelo fato do seu aperfeiçoamento estar sendo feito. É recomendável, nesse caso, fazer TVP? Pode ocorrer a cura com ela? Olha, era essa pergunta, era a que menos eu gostaria de responder, porque está em implicações um casal muito meu amigo, mas eu acho que diante dos fatos, né, com todo o respeito que nos merece esse casal, que eu tenho uma profunda estima, mas eu sou obrigado como espírita, não é verdade? Podia ser meus irmãos consanguíneos, meus pais, eu não mudaria um tio a resposta que eu vou dar. Meus irmãos, a cura espiritual, ela é realizada exclusivamente pela fluidoterapia. Veja, quando nós reencarnamos, a Divina Misericórdia coloca um véu do esquecimento, isolando o presente do passado, como nos diz os Espíritos, para que nós sejamos mais senhores de nós mesmos. Em muitas das vezes, essa cortina do esquecimento do passado é uma extraordinária terapia para nós não enxergarmos os terríveis aleijões que nós carregamos. Já isso, se não ocorresse, os próprios pais, lembrando que se tivesse que receber um filho marginal do passado, um ato criminoso, uma mãe abortaria. Então ele vem na forma de um anjinho, e assim tem que ser. É claro que depois vai mostrando, revelando a sua personalidade. Agora, como vamos nós, pagando às vezes importâncias altas, porque isso não é feito de graça não, furar, abrir brechas para enxergar o passado, e diz que só enxergando o passado o trauma acaba. O que vocês acham? Só para encerrar, o André Luiz, do qual nós temos profunda admiração, em seus livros instrutivos, principalmente aqueles 10 primeiros, que ele tem como finalidade precípua ilustrar o livro dos Espíritos. Ele conta que, por questão de necessidade evolutiva, os espíritos, quando são levados no plano espiritual para fazer regressão de memória, e eles nunca vão sozinhos, vão 3 ou 4, eles não aguentam mais que 3 ou 4 reencarnações no mundo espiritual, e diz que isto é um tormento, para eles serem mais senhores de si próprios, para reconhecer as suas tendências e suas necessidades de futuro em sentido de evolução. No mundo espiritual, diz que é um tormento. Imagine nós aqui com 60 trilhões, como nos disse ontem o Divaldo, 60 trilhões de células, que bombardeiam a toda esta célula, nós não fazemos da nossa preocupação. Não é assunto espírita,